Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast. Gente, convidado de hoje, vocês não têm ideia. Lembrando que aqui é o ambiente onde a gente fala sobre marketing, vendas, gestão, financeiro, tudo aquilo que contribui com o dia a dia do gestor. Traz informação, traz boas práticas, tecnologias e eu sou Noara Poser. E eu sou o Denis Foschini, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E hoje temos, como você falou, um convidado especial aqui, foi o nosso professor. Então dá pra ver que é muito experiente, para não falar velho. Eu tava contando aqui o tempo que ele tem de empresa. Eu não tenho nem educação física, nem tinha começado a faculdade de educação física. Mas antes de começarmos, queria agradecer mais uma vez a Uniguaçu, Faculdade de Uniguaçu, por ceder toda essa estrutura, a equipe. Muito obrigado, galera. E temos aqui uma das nossas grandes referências, mais de 65 anos de consultoria em academias, o lendário Fábio Sala. Muito obrigado, Fabião, por aceitar nosso convite. Obrigado. É um grande prazer pra gente tê-lo aqui, viu? Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. É um convite, é uma obrigação de responsabilidade estar com vocês. A gente sabe que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso e a gente um pouquinho mais maduro que vocês, né? Um pouquinho mais veterano, já que vocês dois já falaram que foram meus alunos, né? E a gente está muito tempo no mercado e a gente entende que enquanto tem energia, enquanto está produzindo, que é o que a gente não para de produzir, a gente tem que contribuir e fazer esse mercado se desenvolver cada vez mais. Perfeito. Muito obrigada também, é muito bom ter você aqui, isso gera muita felicidade pra gente, muito reconhecimento ter você aqui com a gente, então obrigada mesmo de coração, muito bom estar aqui. Prazer, convite, soldados está a postos. Maravilha, e você que está aqui acompanhando, curte, se inscreve no canal e olha só, lembrando que aqui é o nosso ambiente de troca de ideia. Coloca aqui o que você achou desse podcast. Pode colocar pergunta que a gente vai respondendo na medida do possível. Sugestão de tema. Sugestão de tema. Aqui é nosso ambiente. Assim, ó, é o podcast da vida real, da gestão da vida real, como ela é, das nossas empresas. E vamos começar, Denis? Começa com aquela pergunta. Pode começar. Aquela 5, vai. Pergunta para ele. Falando sério. O Fábio tem uma jornada de sucesso muito incrível, com vários negócios. A gente acabou de descobrir novos negócios aqui, né? Que o Fábio está inserido também. Fábio, em 30 segundos. Aliás, lembrei de uma coisa. O Fábio uma vez me disse assim, eu estava nervosa para dar uma palestra, ele falou, para dar uma palestra de 2, 3 horas é fácil. Quero ver você dar uma palestra de 2, 3 minutos. Isso me marcou tão forte. Agora eu devolvo o desafio para você. Conta um pouco da sua trajetória pra gente. 1 minuto. Eu sou apaixonado pelas pessoas, né? Eu acho que o ponto principal é gostar de ajudar as pessoas. E eu me descobri fazendo isso. E a prática do exercício físico, o esporte me trouxe até aqui. Então, assim, nada mais interessante do que a gente ajudar as pessoas a mudarem seus comportamentos por meio de algo tão saudável, tão reconhecido cientificamente e tão percebido pelas pessoas como algo muito bom. E a gente, para fazer isso, tem um caminho, que é ser água, se adaptar a cada pessoa. O grande segredo disso, talvez, né, o que me leva a seguir nessa trajetória é ser água. A água, ela se adapta, ela se adequa à necessidade das pessoas. A gente não vai conseguir mudar o comportamento das pessoas, ajudar a mudar suas vidas, se elas tiverem impactos que são, digamos assim, duros. Elas precisam de algo flexível, né? E a água, ela representa essa adequação. Os profissionais que trabalham com mudança de comportamento, não estou falando só de atividade física, eles precisam entender cada vez mais que, se eles souberem entender o comportamento humano, eles vão ajudar a mudar o comportamento humano para melhor. Caraca! E tem uma coisa que eu quero te perguntar já há muito tempo. Fábio, como que você consegue unir tantas pessoas durante tantos anos, como no evento IRSA Fitness Brasil? E eu reconheço
e sei de perto como funciona a sua curadoria de conteúdo para levar para eventos como esse. Eu vejo, por exemplo, pessoas chegando lá, gestores que acabaram de abrir uma academia lá no interior, assim, com quase nenhum, assim, poucos eventos lá. E quando chegam aqui, a alegria que eu vejo no olhar daquelas pessoas se conectando com um monte de gente. Então, assim, como é para você fazer um evento que une pessoas do Brasil e fora do Brasil, gestores que têm uma academia pequenininha começando a gestão e gestores de grandes redes que já estão bem estruturados? Como que isso funciona? Olha, eu acho que vocês são representatividade disso, né? Eu acho que o ponto principal, no Brasil, a gente acredita que tenha muita gente boa. Tem muito recurso humano de qualidade, né? A gente fala de problemas, a gente fala da dificuldade de ter disciplina, a gente fala das gerações, mas eu tenho o privilégio, né? Para mim é um privilégio de ter como parceiros aproximadamente 300 profissionais do nosso setor. E desses 300 profissionais, que são todos eles muito competentes tecnicamente falando, e que são muito competentes também no âmbito comportamental, que são pessoas que lidam muito bem com as pessoas. Então, alta habilidade técnica, alta competência técnica e alta competência comportamental. Então, a curadoria dessas 300 pessoas, e quando eu falo 300, eu tenho falando só de palestrante, né? Eu estou falando só de palestrante. Então, e dessas 300 pessoas, eu digo para vocês assim, eu acredito que daqui a 5 anos serão 600, né? Porque a gente tem, inclusive, um cuidado de abrir e trazer sempre gente nova. Esse ano, a gente está renovando praticamente 35%, 40% de gente nova no quadro, porque a gente precisa renovar, né? Então, assim, então fica fácil trabalhar com gente boa, primeira coisa. A segunda, o desafio nosso é que a gente não cabe em 300. Lá a gente só consegue colocar em 150, 120 a 150. Então a turma fica um pouco brava. Fábio, você não vai me convidar? Eu falei, calma, gente, pelo amor de Deus, o ano que vem você volta. Mas tem alguma coisa, tem algum problema? Não tem nenhum problema. A gente quer você lá. Só que a gente precisa fazer esse revezamento para dar oportunidade. Sim. E outra coisa, né? O próprio público pede. O público pede essa renovação. Sim. Então a gente renova com muito cuidado. Mas assim, é muito prazeroso fazer tudo isso, é o que eu falei, é um privilégio, né? Para mim, assim, eu me sinto muito privilegiado, porque assim, a gente tem que e com muita responsabilidade, porque é difícil escolher de tamanho diante de tanta qualidade, né? De tanta gente boa. E o cuidado é que as pessoas entendam isso, né? De forma construtiva, né? Sim. Mas, enfim, o importante é que lá na ponta, as pessoas saiam de lá satisfeitas e consigam implantar nos seus negócios ações positivas, né? Mão na massa, how to do, ações conceituais, vejam casos de sucesso para que elas possam melhorar o desempenho do seu trabalho e lá na outra ponta, aumentar a participação de mais pessoas em programas de exercício. Então, se a gente consegue fazer isso, e aí a gente fecha o ciclo, né? Então, que é o que a gente quer fazer. E aí vai trazendo evolução, né, vou chamar assim, para o mercado brasileiro. Sim. Né? O mercado só evolui com conteúdo, né, Denis? O mercado precisa de duas coisas: conteúdo de qualidade e execução. Né? Gestão, porque tem um monte de gente com conteúdo bom que não põe a mão na massa e não vai para execução. Fazer. Gestão, porque a gestão é isso, né? Sim. Então tem que ter competência na qualidade do conteúdo e tem que ter execução de gestão. Então, se combinar bem essas coisas, a gente vai voar. E ele já trouxe uma dica aqui muito legal, né, para o gestor, que é, a parte técnica é muito importante, ter conhecimento técnico, mas ele falou também aqui das habilidades comportamentais, quanto isso é importante, inclusive, acabou de soltar aqui que é um critério que ele usa para selecionar o pessoal para os eventos. E aí eu já faço a pergunta aqui, que são perguntas que vêm com frequência dos gestores. Quais são as maiores, você que está há mais de 30 anos, né, na consultoria para as academias, quais são as maiores dores? Se você pudesse eleger 5 dores aqui que são recorrentes dos gestores de academia, que você escuta e já escutou muitas vezes. Olha, é assim, eu vou responder a sua pergunta em duas fases. Né? A primeira fase é dizer o seguinte, que
nós somos uma empresa de prestação de serviço. Empresa de prestação de serviço depende de pessoas. Então, assim, esse é um pilar fundamental que a gente precisa entender, né? É óbvio, mas não é. É óbvio, mas não é. E o óbvio precisa ser dito. Porque a gente que atua na ponta, com dono de academia, com gestor de academia na ponta, conversando com os caras e vendo a dor do dia a dia, tanto de academia de pequeno, de médio, grandes redes, enfim, estúdios, grandes redes de estúdio, cara, é muito parecido. Tá? É muito parecido. Então as dores desses caras são muito parecidas. Mas o grande segredo, né, que eu acho que eu bato nessa tecla já tem uns 15 anos, não é coisa nova, tá? Que é, eu entendi isso quando eu fui estudar aderência, que é um tema que você também conhece bem, que eu fui entender o seguinte, falar, cara, por que as pessoas não permanecem praticando? A gente foi estudar por que o cara desiste, por que o cara permanece e por que ele inicia, né? Por que eu inicio, por que eu desisto, por que eu permaneço? E nessa época que eu fui estudar isso, eu era um tecnicista, né? Eu era um tecnicista ali, né? Absolutamente. E aí, quando eu comecei a estudar isso, eu falei, gente, o caminho não é só esse. Eu preciso, de um lado, ter um volume de conteúdo técnico, ou seja, isso é básico, isso é necessário, não dá para cair a qualidade, né? E do outro lado, eu preciso entender do comportamento humano. Então eu preciso entender que esse profissional, se ele for absolutamente competente no âmbito técnico, só que se ele for um mala sem alça, um baita de um chato, ele não vai conseguir atrair o cliente e não vai fazer o cliente ter vontade de voltar no dia seguinte, cara, esquece. Então a retenção está totalmente comprometida, a aderência do cliente já era. Então a gente precisa capacitar essas pessoas. Agora, não é só capacitar pessoas, a gente precisa mudar a cultura empresarial. Legal. Aí é uma coisa muito maior do que capacitar pessoas. Eu preciso criar uma cultura empresarial para poder realmente fazer com que toda a organização, seja ela uma pequena empresa, uma pequena academia, um mini estúdio ou uma grande rede, eles façam exatamente isso. Eles tragam e coloquem para dentro da cultura 3 coisas. Eu falei de 2 aqui, são as competências técnicas, que é o conhecimento específico sobre a questão do diagnóstico e prescrição do exercício, sobre as competências comportamentais, que é o comportamento humano, e sobre as questões, sobre as competências gerenciais, que é o terceiro pilar. Então, quando eu consigo juntar essas competências, eu consigo realmente ter um equilíbrio e aí eu consigo melhorar a entrega. Eu tenho profissionais que são habilitados tecnicamente para fazer uma boa prescrição, acompanhar bem, né, fazer uma coisa segura e eficiente, e do outro lado eu tenho um corpo integrado, que não é só professor, aí é tudo, é manobrista, se você tem manobrista, recepção, consultor de venda, limpeza, manutenção, o coordenador, o gerente, o dono, todo mundo integrado em criar um clima organizacional elevado, de alto padrão, para poder realmente criar um clima organizacional positivo. Porque ninguém gosta de estar num lugar ruim e chato. Ninguém. Eu quero voltar num lugar legal, eu quero voltar num lugar bacana. E a academia precisa de uma coisa, precisa reter cliente. Para reter cliente, cara, o que eu tenho que fazer? Quando eu passo da catraca para ir embora, eu sou aluno, passo da catraca para ir embora para casa, eu tenho que sair com a sensação, valeu a pena. Eu tenho que sair com a sensação, amanhã eu volto porque foi uma delícia estar aqui. Eu me sinto valorizado, eu me sinto atendido, eu me sinto acolhido. É aqui o lugar certo que eu tinha que estar nessa hora da minha vida. Legal. E pessoal, quem assistiu aí o primeiro podcast de lançamento aqui, vai falar que o Fábio assinou embaixo. Você resumiu o nosso primeiro podcast, que nós falamos bastante sobre isso, e uma das conclusões foi o treino pode não ser o mais agradável, o treino, né? O exercício, a pessoa pode não gostar do exercício, mas ela pode querer ter a experiência na academia, né? Você falou que treinar o professor em habilidades de abordagem, de competências também de atendimento, pode criar um clima organizacional, inclusive um clima para que a pessoa querer voltar mesmo não tendo prazer durante o exercício, que são coisas bem diferentes, né? Posso não ter prazer, mas o ambiente ser agradável e a experiência ser boa e eu querer repetir. Você quer um exemplo? Quer aprofundar isso?
Quer aprofundar? Adoro, vamos. Vamos lá. Eu te volto Então, para as vou te dores falar aqui uma do gestor. Eu vou te falar uma coisa. A gente trabalha com uma técnica já tem muitos anos que eu aprendi na prática. Aprendi na sala, tá? Trabalhando em sala. Lá em 1980 é bolinha. Sério isso que eu vou contar. E porque o que é legal disso, né? O legal do nosso trabalho é que eu não acho. Eu vivi isso, eu vivo isso. Sim. Né? Então eu senti na pele todas essas dores que eu vejo os caras sentindo hoje. Então eu vou dar um exemplo. Nós dividimos as abordagens em basicamente, eu vou resumir para não ficar longo, 2 tipos de abordagem. O professor em sala de musculação ele faz 2 tipos de abordagem, abordagem técnica e abordagem afetiva. Certo. Beleza? Qual abordagem vocês acham que tem mais? A técnica ou a afetiva? Na hora que você pergunta para uma galera tradicional, fala técnica. Não é. E não é técnica. A abordagem é muito mais afetiva. Porque, primeiro, se a gente for fazer uma análise, uma pesquisa, você acha que a maioria dos alunos gosta de ser corrigido? Olha as gerações evoluindo. Olha as gerações que estão cada vez mais distantes de relacionamento. Tem gente que adora. Eu adoro ser corrigido. Eu peço para corrigir. Inclusive, com a experiência que eu tenho de treinar trocentos anos, eu chamo. Ontem mesmo, eu estava no meu treino lá, fazendo exercício. Eu acho que eu estava elevando um pouco e falei, cara, vem aqui, dá uma olhada, vê se tá tudo certo aqui na postura aqui que eu tô... Não, tá... Então, assim, é muito importante. Mas a maioria não gosta. A maioria prefere abordagens afetivas, onde você tem o relacionamento, tem o cumprimento. E é a partir da abordagem afetiva que você começa a ganhar confiança com aquele aluno e aí você começa a criar as abordagens técnicas de forma mais efetiva. Então, quando você começa a abordar um cliente, normalmente você parte de abordagem mais afetivas. Quando eu falo afetiva, é abordagem comportamental, é de um estilo colaborativo. Exatamente. Pô, parabéns, que bom que você está aqui, veio. Né? Exatamente. Pô, que bom, chamar pelo nome, aquela coisa. Exatamente. E aí, gradativamente, você vai ganhando a confiança da pessoa para entrar nos assuntos de correção técnica. Perfeito. Porque se você de cara abordar e não conhece bem o cliente, você pode estar criando uma barreira. E você pode criar... E assim, não é que pode estar, acontece isso. Né? E eu vejo que eu aprendi isso errando, tá? Então que eu contei a história, porque eu aprendi isso errando lá atrás, porque as abordagens, aquela coisa toda tecnicista, encosta o quadril, a melhor assim, olha a puxada, não sei o quê. E a culpa quando errava era o aluno, a culpa sempre do outro. E o aluno olhava pra mim com aquela cara e falava, tem alguma coisa que eu tô errando. E aí eu comecei a perceber que, eu preciso mudar a minha maneira de fazer. Eu sempre gostei de ir pro espelho e não ir pra janela, né? Então, eu vou pro espelho e falar, o que eu tô errando? Onde eu posso melhorar? E aí a gente foi, na época não tinha orientação nenhuma, tinha que seguir sozinho, né, por conta. Tô falando de 1987, 88. Eu não tinha nascido Vocês ainda. não tinham nascido ainda, tá? Então assim, isso é um negócio muito louco, né? Sim. E aí voltando aqui para as 4 dores aí do mercado, quais são as maiores ou as mais frequentes que você já encontrou na sua consultoria? 30 anos, né, Fábio, de consultoria? Esse ano a gente está fazendo 30 anos de consultoria. O primeiro projeto que a gente fez foi em 1994, em Foz do Iguaçu, né? Mas depois eu conto essa história. As dores, cara, que eu acredito que essas dores elas mudam com o tempo. Sim. Tá? Mas hoje a gente está vivendo uma dificuldade muito grande com o recurso humano. Então, recrutar pessoas, selecionar pessoas, capacitar pessoas e manter talentos seja talvez um dos maiores dificuldades. Eu não conheço um gestor, eu não conheço um proprietário de academia, a gente tem relacionamento com muita gente, né? Que quando eu falo com ele sobre, e aí, como é que tá, tudo bem? Ele não traz em primeira mão esse problema pra gente. Mas tá difícil, não Tá tem muito, gente. não tem gente. O pessoal não deixou quer cair o trabalhar. CREF na frente a contrato. O pessoal não Exatamente. quer trabalhar. Então, assim, esse é um ponto que eu acho que é talvez um dos 5 mais importantes. Eu vou dar 5 para você. O segundo pilar é o pilar da retenção, que para mim continua sendo um grande problema. O mercado ainda não tem uma cultura de retenção, isso é meu olhar, tá? Uma análise crítica ao mercado. O mercado tem uma cultura de atração de clientes, tem uma baixa cultura de entrega.
Então as pessoas estão vendendo muita coisa e estão deixando de... Deixa eu pegar minha cola aqui que você me perguntou, eu tenho a cola aqui, né? Então assim... Sempre teve, né, a cultura, né, de focar muito em vendas, as academias contratam muito para vendas, legal. vendas, que precisa. Legal, só que mas tem que não colocar, só, né? E eu nos meus clientes, a gente tem isso, né? Eu tenho isso bem trabalhado. Uma coisa que a gente... Porque a gente tem o DNA da retenção. Sempre tive isso, né? Acho que... O Fábio tem livro escrito sobre isso. Sim, tem 2, né? 3 trabalhos especificamente sobre o assunto. E o grande ponto que a gente entende é isso, né? Ou seja, as pessoas acabam falhando, né? E aquela história, né? Achar que manter cliente é o professor, e não é. É todo mundo. É todo mundo. É um conjunto da obra, é uma coisa um pouco mais sistêmica. É muito mais sistêmica, na verdade. Que né? a gente chama de experiência do cliente, né? Todas as áreas integradas ali numa cultura de pensar nos pontos de contato, desde o marketing até a lealdade, né? Exatamente. Eu acho que aí é uma construção muito grande. E o terceiro pilar é captação de novos e de antigos que já passaram por você. Isso é uma coisa para todo mundo que está assistindo. Se você é gestor de academia, cara, a coisa mais fácil que tem para você vender mais já no mês seguinte é você pegar todas as pessoas que foram seus ex-clientes e fazer uma chamada de atração específica para esses caras. E as pessoas não fazem isso, as pessoas não dão bola. E hoje a captação ela é muito diferente. A captação ela hoje tem uma inteligência digital muito diferente, muito maior e muito melhor, no meu entendimento. Sim. A gente tem muito mais competência. Óbvio que a gente tem que estar com as pessoas certas. E mais barata do que as antigas, inclusive, muitas vezes. Mais baratas e mais eficientes, cara. Mais eficientes. Mais eficiente, é muito mais eficiente. Você vai colocar lá o teu alfinete no lugar certo, você vai criar situações absolutamente positivas, né? Que eu acho que esse é um ponto. Aí, uma outra coisa que a gente fala, eu não gosto de usar essa palavra, mas vou usar e vou explicar, que é trabalhar a motivação da equipe, né? E capacitar a equipe com frequência, né? Então eu vou inverter, capacitar a equipe com frequência para manter ela disciplinada. Eu vou trocar aí na segunda frase a motivação pela disciplina, né? Então, assim, no meu entendimento, um dos pilares mais importantes é capacitar a gente, capacitar pessoas, porque a capacitação ela só funciona se ela for constante. Certo. Eu aprendi uma coisa na minha carreira e as pessoas que às vezes me procuram, ainda hoje procuram na empresa lá, Fábio, eu queria que você viesse aqui fazer um treinamento pra gente, fazer um choque. E aí a galera vai voar e eu quero bater meta tal. Eu escuto e falo, cara, eu não faço isso, porque eu não sou mágico, velho. Não funciona. E nem eletricista. Não funciona, porque não existe isso, né? Você pode fazer... Aí você está me chamando para uma palestra motivacional. Você tem consciência que é uma palestra motivacional? Que a energia que vai durar o final de semana, isso. Aí a semana seguinte vai ser legal. Volta à realidade. Morreu, em 7 dias morreu, a jogada acabou e não vai funcionar, porque não vai funcionar mesmo, né? E eu acho que... então a capacitação tem que ser constante, para mim esse é um pilar e as pessoas hoje têm muitas ferramentas para fazer isso, tá? Antigamente não tinha, hoje ela tem. Hoje tem um mundo online aí que tem inúmeras possibilidades, inúmeros conteúdos disponíveis para a pessoa estar capacitando. Inclusive no YouTube selecionar os conteúdos da reunião e aí levar de forma gratuita para uma reunião. Mas óbvio que dá para estruturar, pensar em método, pensar em uma sequência de conteúdos, em processos, né? Em 2008 a gente fez, eu lancei junto com outras empresas, as empresas foram patrocinadoras desse projeto, que foi bem audacioso para a época. Eu lancei 8 horas de conteúdo, né? Numa coleção de 4 DVDs, e os DVDs, eles tinham vários temas, né? Temas de gestão, e eles tinham uma capinha bem legal e que tinha o modo de usar da capinha. Como é que eu uso aquele conteúdo na capinha? Como é que eu uso? E a ideia era exatamente isso. Você pega essa coleção de DVD, pega esse DVD, senta com a tua equipe e tem a aula 1. Então eu fiz lá a aula 1, que o cara assistia, e depois fecha, desliga e debate com a tua equipe, faz um treinamento. Tem aula 2, então todo o conteúdo foi organizado, isso daí era DVD, velho. Não tinha essa coisa de nada, era DVD. Mas já era nessa pegada de
explore isso. Hoje as pessoas, às vezes eu vejo umas pessoas falando do mundo online e falam assim, não, mas eu vou vender o curso e o cara vai passar para toda a equipe dele. É exatamente o que tem que fazer, tem que passar para a equipe toda. Sim, eu sou o cara que acho que tem que conteúdo tem que disseminar, você não tem que economizar, não tem que guardar. Então o cara tem que sentar com a equipe dele, pegar aquele conteúdo e treinar a equipe dele. Se ele tem dificuldade de contratar uma consultoria, um palestrante ou um sistema, um site que tem um monte de conteúdo, uma plataforma com um monte de conteúdo, faz ele, entendeu? Capta. O que não pode é não capacitar as pessoas. E o quinto ponto, falei de 4. Né? 4. Deixa eu só trazer um ponto aqui. Muita gente pergunta assim, mas qual que é a melhor forma de capacitar a equipe? É aquela que você aplica. É aquela que você ou assiste, ou vai, ou tá junto, debate, discute e elabora plano de ação. Porque eu vejo também muita gente. Que transforma de alguma quero forma. quero capacitar. E na hora do... Tá, vamos aqui discutir com a equipe, é discussão rasa. Não aprofunda, não aplica, não se coloca. E isso eu acho que faz com que fique ainda mais frágil aquele modelo de treinamento proposto para a empresa. Eu acho que isso faz muita diferença. Sabe qual que é o problema? Noara, o problema é o seguinte. O mercado tem muita gente que não tem prática. Tem muita gente falando e que nunca viveu a realidade. Tem muito teórico. Tem o mercado, isso é uma coisa que no mundo técnico também tem, e no mundo de gestão está lotado. Né? Então as pessoas, o dia a dia, né, as pessoas me perguntam assim, Fábio, você ainda está na consultoria? Eu viajo toda semana. Já precisava? Não, tô tranquilo, mas cara, eu tenho que estar. Se eu quero continuar fazendo isso, eu tenho que estar. Eu estava lá quarta, quinta e sexta em Salvador, semana passada estava lá na FIBO, essa semana eu vou estar no Rio, na semana que vem eu vou estar em Belo Horizonte, na outra semana eu vou estar em Vitória. E é isso. E esses lugares, ou seja, são os meus, que eu falo, são os meus laboratórios, onde tem a dor. Eu converso com os caras que estão sentindo a dor. E se a gente não entender a prática, lá, o que o cara tá... Nós não vamos resolver o problema dele. Então hoje tem muita gente no mercado fazendo isso sem ter vivenciado a dor, a prática, a realidade do cara lá dentro da academia. Esse é o ponto. Sim. E é isso que faz a diferença. Porque o cara quer escutar isso. O cara que está do lado de lá, ele fala, como é que faz isso? Aí quando você mostra para ele, cara, o teu problema é esse aqui, ele fala, e é esse aqui também? Aí, mas também tem esse? Nossa, Parece que você tá aqui comigo. Aí você fala para ele assim, cara, isso aqui, ó, essa academia teve isso, essa teve esse, essa teve isso, essa teve essa, aconteceu isso. Dá para fazer várias formas. Vamos escolher um melhor caminho pra gente diante do teu posicionamento, diante da tua cultura, diante da tua... Vamos ser água, né? Aquilo que eu comentei no início. Vamos ser água, vamos adaptar e customizar, que é o que a gente faz. No meu caso, não existe planilha igual para nenhum dos meus clientes. Não existe. Não tem a gente personaliza todo o modelo. É isso aí. E o quinto ponto? O quinto ponto serve para gestão em rede. Né? O quinto ponto serve para gestão em rede. Como é que você... A maior dor, porque hoje o mercado, vocês estão acompanhando isso bem, o mercado hoje, nos últimos 7, 8, 9, 10 anos... E agora, depois da pandemia, isso está muito mais forte, está crescendo em rede. Nossa. Beleza? A explosão das redes é gigantesco. Tanto com redes próprias, quanto com franquias, com licenciamento. Enfim, esse mercado está muito, muito forte. E aí tem um desafio, né? Quem realmente quer vender novos negócios e quem quer vender e entregar novos negócios de verdade. Então, assim, para quem quer manter o padrão de qualidade e crescer em rede, o desafio é gigantesco com gestão de pessoas e processos. Exatamente. Então é muito mais difícil. Abordagem centrada no cliente, cultura de cuidar bem. E você disseminar isso à distância, porque uma coisa, Denis, é você... E outra coisa, né? Uma coisa é você fazer isso numa cidade. Sim. Outra coisa é uma coisa é fazer isso num bairro, numa cidade. Outra coisa é quando você começa a expandir geograficamente... você manter esse posicionamento, manter essa cultura, não qualidade, principalmente. Padrão de qualidade. Porque isso não estou falando do mercado de academia, mas outros mercados que cresceram muito em rede, já outros mercados, quando cresce, se não tiver sedimento, se não tiver pilares bem estruturados, desconstrói, né? Cai, quebra. Então, assim, o crescimento tem que ser muito bem estruturado. Existem pilares
que são processos, Formas. que são pessoas, que é cultura, Sim. que se você não tiver isso bem alinhado, Dá ruim em algum momento. E eu Pode queria dar puxar problema. um ponto aqui, a questão da disciplina. Trazer aqui um conceito meio filosófico. Se eu não me engano, Aristóteles que trouxe o conceito que excelência não é um ato, é um hábito. E tem muito a ver com a questão da disciplina, porque é muito fácil você dar um treinamento, agora todo mundo vai sorrir e dizer que bom que você está aqui para o cliente. É fácil você fazer isso um dia, 2 dias. O terceiro já não é tão fácil. O quarto já fica quase impossível. Como que as empresas, os gestores podem manter a disciplina nas pequenas coisas no dia a dia? Eu, pelo menos, acredito que a disciplina ela vem das pequenas coisas feitas com excelência e com espírito de fazer mais e melhor, de forma repetida. Como que o gestor consegue aplicar isso no dia a dia? Porque muito gestor ele não está ali olhando, né, 100% do tempo. Como que a gente replica isso? simples, muito simples e muito difícil de fazer. Porque assim, eu vou contextualizar para você de forma muito objetiva. O trabalho que nós executamos na consultoria nossa, a gente não consegue trabalhar com um dono de academia ou com um gestor que não é disciplinado. A gente demite o cliente. É sério isso. Que só funciona se quiser. As pessoas sabem disso. O mercado sabe disso. Eu tenho cliente que eu demito, que eu falo, cara, a gente não vai conseguir continuar trabalhando. Você fala, mas como? Você tem um contrato aqui, eu te pago. Eu falei, não, mas não é esse o ponto. A questão é que a gente... Então, assim, para funcionar, se não tiver disciplina, não funciona. Isso é uma coisa. Mas aí, especificamente na sua pergunta, é o seguinte. Concluindo o que eu falei, indo para a sua resposta, tem um ponto. Quem é a cabeça da empresa? Se a cabeça da empresa não for uma cabeça de disciplina, o resto não vai ser, porque isso chama efeito cascata. Então, assim, as empresas, ao longo desses anos que a gente mais viu, a mesma coisa no meu negócio, na minha empresa, nos meus negócios. Cara, eu sou um cara disciplinado, eu sou um cara organizado. Para mim, se combinou. Horário é horário e vamos, palavra é palavra. E aí o que acontece? Se não der certo, eu desencadeio todo mundo para baixo. Se o exemplo não vier de cima, efeito cascata. Você não consegue. Então você pega uma academia de pequeno porte, um estúdio, você pega uma rede com 25 unidades, uma rede com 1.600 unidades, se não tiver uma cultura muito forte de disciplina, que tem que ver de cima para baixo, com os devidos filtros, você não vai chegar em lugar nenhum. Então não vai. Então a disciplina ela depende da cabeça, tá? É a cabeça. Ela vem de cima. Então, se em cima tiver um exemplo... Agora, quando em cima não tem disciplina, embaixo não vai ter. Você pode até ter casos raros, em que você em cima não tem, no meio, na liderança intermediária, você tem uma blindagem muito forte, um filtro muito forte. Já vi casos. Já vi também. Mas a duração disso é por tempo limitado. A duração disso é por tempo limitado. Porque até o líder intermediário vai ter um momento que ele não vai... Ele vai cansar. Conseguir mais lidar. Não, ele vai cansar, Exato. porque ele vai falar, cara, eu preciso. E quando a empresa é mais centralizada, então o problema é maior ainda. Sim. Então não tem jeito. Então assim, a disciplina vem lá de cima da cabeça. Aí funciona. Concordo. Para mim, disciplina é um dos valores mais, assim, que eu mais levo a sério. E problema de liderado é problema de líder, inevitavelmente. Sempre. É uma das coisas assim, porque meus liderados, porque ninguém faz, né? Peraí, volta lá, volta pro espelho e faz uma reflexão, né, de como isso funciona no dia a dia. Isso é muito comum pra gente. Fabião, e pra gente esperar, o tempo aqui já está esgotando, e a gente gosta de falar, né, pra manter a disciplina do tempo, 5 dicas aí que você pode dar de boas práticas, de soluções aí para o gestor, para a gestora que está nos assistindo, aí o líder ou o líder, né? A gente falou de vários assuntos aqui, mas das dores, mas agora das soluções. O que você solta aí para a galera? Eu fiz aqui também um exercício aqui, né? Uma colinha aqui. Acho que tem 5 pontos muito importantes que a gente precisa... são básicos, tá? Eu sempre falo que é o arroz com feijão que precisa ser bem feito. As pessoas ficam criando milhares de coisas, né? Eu vejo, a gente estava
vai no evento fora, viaja, tal. Legal, cara, mas o que você está trazendo de verdade para sua realidade, Sim. né? Então isso é uma coisa importante. Primeira coisa, cara, não dá para errar na localização do negócio. Top. Beleza? A localização é o ponto básico. Não erre em localização. boa. Eu já vi Nossa, cara que me ligou, muito falou, boa. Fábio, ó, eu quero consultoria. Aí eu já olhei no Google ali, eu já vi ali, que já conhecia a cidade e tal. Quando eu olhei, eu falei, nossa senhora. Falei, cara, pega uma pá gigante, arranca tudo que você fez aqui e leva põe lá para outro aquele lugar ali. Porque a localização é tudo. Para o nosso mercado, a localização é tudo. E tem vários fatores de estudos Dentro da geográficos da localização localização, mas vamos generalizar. Inclusive, se é uma loja, uma Sobreloja, Dentro tudo do isso. já shopping, muda fora. pra caramba Tudo. o negócio. Tem estacionamento, tem lugar Se pra não- na rua, se é seguro. Aí entram as É variáveis. muito complicado, exatamente. Então, localização é um negócio sério. Segundo ponto, é a infraestrutura ser bem, e eu separo isso, ser bem cuidada. Eu falo assim, pô, infraestrutura bem cuidada? Infraestrutura tem que ser impecável, cara. A palavra não tem outra. Sabe quando você vai no restaurante? Mesmo que seja simples, né? Não importa. Não importa. Bem cuidado. E o Bem- terceiro item vai justificar isso. Você vai no restaurante, quando você senta no restaurante, você pega o copo tá limpo, você comemora? Não. Não. Já Não, espero. certo. que E se o esteja- copo tá sujo? Te incomoda. Reclama. Você reclama. Então, assim, a infraestrutura ela tem que ser impecável em todos os posicionamentos. Academia que custa R$5, academia que custa R$5.000, ela tem que ser impecável sobre o que ela está entregando. Então, cara, não tem jeito. Isso é uma coisa importante. Então, eu gosto de falar da infraestrutura sobre esse ponto. Não é um diferencial, é uma coisa obrigatória. Ter É uma o estrutura... mínimo. É o que nem dar copo- bom dia. É o que nem copo dar bom limpo. dia, entendeu? Ah, uma estrutura é boa, vai ser um diferencial. Não, Não é. O cliente já espera isso. Deveria. Terceiro ponto, o posicionamento. Quando eu falo em posicionamento, eu estou falando de forma abrangente. Mas aí pensa, eu vou trazer para uma questão, digamos assim, o posicionamento de preço que você e a sua entrega, eles estão alinhados, né, com a realidade da cidade, com a realidade dos concorrentes. Ou seja, você está fazendo jus pelo que você cobra. E aí, fazer jus pelo que você cobra, nesse ponto do posicionamento, é uma coisa muito importante, que a gente aprendeu muito com as low costs. As low costs foram, principalmente a Smart, né? Eu acho que elas foram extremamente importantes na chegada do nosso mercado. Para mim, elas são... Tem gente que reclama ainda, que não entendeu ainda, né? Mas É um ótimo modelo de negócio. para mim, assim, as low costs, elas foram... Na verdade, elas aceleraram o processo de amadurecimento do nosso mercado. Né? A gente já está na fase pré-histórica ainda, se eles não tivessem vindo. E eles ajudaram muito isso. Então, assim, tem uma palavra que para mim é muito importante quando você fala em preço, em entrega, que é custo-benefício. Se o cara entender que o custo-benefício, seja ele mais uma vez, uma academia de R$5 ou de R$5.000, não importa. Qual é o meu custo-benefício? O que eu estou levando para casa? Está tendo entrega? Sim. Então esse ponto para mim é o fundamental. Né? Outro ponto são processos. São processos de gestão. Né? Então assim, as pessoas não... É interessante demais isso, porque a gente vê o quanto processo dá trabalho e processo as pessoas deixam para o lado. Por quê? Porque eles... É um mercado, o nosso mercado é um mercado ainda amador, num grande percentual de academias. Tem empresas profissionais? Tem empresas profissionais, mas é a minoria. Tá? A maior parte ainda é composta por um mercado amador que precisa se profissionalizar muito. Né? E é interessante, porque quando você fala em processo com essa turma, a turma fala assim, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que ficar apagando incêndio o dia inteiro. Então você tem que dar 1, 2, 3, 10 passos para trás para se profissionalizar em termos de gestão, para você poder entender que o processo vai te blindar, vai te proteger, vai te dar condições de você não entrar tanto em urgências. Isso serve para tudo. Previne muito. Beleza? Então, gestão de processos. E não tem como, né? O processo também, além disso, o processo ele te protege da falta de disciplina que a gente comentou. Então o processo te ajuda a ter disciplina. Tá? Exatamente. Processo, e principalmente com softwares, com sistemas bons, hoje você consegue com isso ter uma disciplina. E o quinto pilar é gestão proativa.
com presença física, né? A gestão proativa com presença física, focada em pessoas, focada em processos e focada em performance, focada em resultado. Não adianta só focar em pessoas e não olhar para o resultado. Não adianta só focar para o resultado e não olhar para pessoas. Não adianta só focar em pessoas e não é processo. Você tem que integrar as pessoas, os processos e a performance. Quem vai gerar performance são as pessoas. Então você tem que integrar tudo isso, né? São 5 pilares. Perfeito. O último, você pode ter a localização ótima, posicionamento ótimo, preço bom, infraestrutura legal. Se a gestão, que é o último, a gestão fura todos os outros de cima. Sim. Atrapalha tudo. Então, assim, o grande desafio do mercado, para concluir essa parte, o grande desafio do mercado, cara, é formar gestores. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Formar gestor. O mercado hoje é carente de quê? De gestor. Não falta dinheiro para investir no nosso mercado, fazer o nosso mercado crescer. Tem um monte de gente querendo colocar. Né? E aí fica foco só no colaborador que está na ponta final ali, mas e os gestores? É o que está faltando. Gerir. Eu vou ser muito simplista no que eu vou dizer, mas assim, você que está acompanhando, pensa assim, o que você vai colocar em prática? E eu acredito muito em pequenos passos. Por exemplo, olha agora para a sua parede, vê se a parede está suja. Dá uma olhada se tem um durex ali mal colocado. Dá uma olhada se a pessoa que está lá atendendo, ela está minimamente com uma aparência positiva, sorrindo, aguardando. Esses pequenos ajustes, sendo muito simplista mais uma vez nisso que eu estou falando, eu acredito que eles podem trazer diferenças assim muito grandes para o negócio. São 5. Talvez eu não consiga mudar a minha academia. Eu sou muito a favor desse ponto também. Não consegue mudar de lugar? Dá uma pensada aí, vamos entender, né, o que dá para fazer. De repente você consegue ter novas estruturas, enfim. O importante é dar o primeiro passo. É usar tudo isso que o Fábio trouxe para a gente hoje. Não é uma experiência de 1, 2 academias, não é uma experiência só de livro, é uma experiência... Sabe quantas academias já passou? Vixe. Eu fiz um levantamento semana passada. A gente sempre fez esse levantamento, né? Até tá na internet, tem mais de 500 atendidas. Mais de 500 academias? Atendidas. É muito negócio, tem experiência. Eu passei por 60, achei que eu era experiente. E tem um detalhe interessante que eu vou contar para vocês. A gente tem relações de longo prazo. Então, por exemplo, eu voltei de Salvador agora, pessoal da Alfa, que é cliente nosso, nós estamos entrando no 11º ano seguido de trabalhos. Seguido, a gente não parou nem na pandemia. Então, ou seja, o que eu quero dizer? Nós temos clientes de 8 anos, de 7 anos. É óbvio que a gente tem até dificuldade de colocar gente nova para dentro, porque a agenda nossa é super limitada. Mas a gente tem relação de longo prazo. Mas mesmo assim, a gente passaram por nós mais de 500 academias e tem academia fora do Brasil também, né? Que legal. A gente trabalhou fora há muito tempo. É muita gente. Então não é uma experiência de uma. É um conhecimento e estudo ali empírico do mercado, vendo ali no dia a dia o que dá certo, o que dá errado. Então, minha provocação qual é a primeira coisa que você vai fazer? Compartilha com a gente. E apesar do Fábio ter esse baita conhecimento e essa experiência com mais de 500 academias, é fundamentado, né? Então, assim, tem os teóricos e também tem no mercado só os práticos que não vão atrás de novos conhecimentos. E aí eu queria finalizar, Fabião, trazendo para essa área, porque, como você falou, a Fitness Brasil tem mais de 30 anos, aí você vai fazer 25 anos agora, esse ano, né? E ela é uma fábrica ali de bons gestores e também profissionais, né? Que tem todos, além de ser também uma ferramenta de networking ali e tem outros. Fala um pouquinho pra gente sobre o evento, sobre esses 25 anos e aproveito para parabenizá-lo aí pela mudança. Ano passado eu estive lá palestrando e eu fiz questão de falar pro Fábio, que evento, né? Que evento. Fala pra gente aí. Cara, o evento... pra gente, é o que eu falei, né? Eu me sinto um privilegiado, né? Pra gente é um privilégio, é um negócio que dá muito trabalho, mas a gente adora, né? A gente tem um time muito profissional, a gente é muito cuidadoso, muito criterioso com várias coisas. A nossa preocupação é vender e entregar, né? A gente quer entregar a melhor experiência para as pessoas que vêm de todos os lugares.
nós nos transformamos, eu não gosto disso, mas nós nos transformamos no maior evento eu não gosto de falar disso, mas é o maior evento da América Latina. Que legal. E a gente junta aí, o ano passado a gente bateu todos os recordes de tudo, de número de palestrantes, número de stand, número de visitantes, número de pessoas que pagaram para assistir os cursos dos palestrantes, né? A gente está sempre inovando, esse ano tem inovação também, tem muita coisa nova nos conteúdos. As principais marcas estão com a gente, né? As principais empresas que fazem muito sucesso no mercado estão com a gente. Cara, mais legal de tudo é que é um ponto de encontro de amigos, cara. Para mim, que tô nesse mercado há mais de 38 anos, no mercado mesmo, em breve dá 40 já, né? Para mim é um encontro de amigos, porque eu encontro muita gente lá. É uma coisa até difícil de conciliar o trabalho, porque eu queria ficar abraçando meus amigos lá, né? Mas é muito legal. E eu acho que a gente tem aí uma grande responsabilidade, porque também a contribuir com a evolução do mercado. Tem outros eventos muito bons no setor, né? A gente está vendo tudo isso acontecer, o mercado está crescendo. Sim. Eu acho que isso é muito importante para a gente vê isso com bons olhos, né? Isso nos dá força para, obviamente, a concorrência aumenta a nossa garra de crescer, de inovar, de se desenvolver. E um vai aumentando no sarrafo, outro vem. E a gente vem, mas a gente vem com muita energia, fazendo direitinho. A nossa lição de casa é muito responsável, as nossas relações nacionais e internacionais também são muito responsáveis. Não, o pessoal não sabe, eu fiz um stand-up na IRSA, junto com o Oscar Filho, lembra? Eu assisti. Juntamos a parte técnica com... E eu só não virou mais porque veio a pandemia logo em seguida. E aí nós seguimos com o projeto. Foi muito legal aquele momento também. Show, Fabião. Vou falar uma coisa, eu sou um pouco suspeita para falar, nós somos suspeitos para falar, mas é o seguinte, você gestor, se você tem alguma dúvida, se você tem que ir ou não para um evento como esse, olha, eu sinto muito se você não for. Você encontra pessoas, você ouve o que as pessoas estão falando, você se faz presente, você se conecta com gente diferente, conhece novos modelos de negócio, aprende sempre mais. Assim, aproveite momentos como esse para crescer a sua empresa, crescer a sua rede de networking, porque eu acredito que a gente sim consegue crescer através de momentos como esse. E para mim, IRSA é quase como se fosse o ano novo, é onde começa assim, dá um gás novo e a gente começa. Então aproveita essa oportunidade, sai do seu mundinho e vai ver um mundão, vai conectar, isso faz toda a diferença. Pessoal, chegando aqui aos nossos finalmente, gente, dá até uma tristeza, né, no coração terminar o podcast. Muito obrigada por estarem aqui. Fábio, mais uma vez, obrigada, assim, profundamente, de verdade. É muito incrível ter você aqui com a gente, batendo esse papo, trazendo informação de qualidade. Quer dar um recado final para o pessoal? Vamos estudar e vamos trabalhar, porque tem muita gente no sofá. E a gente precisa tirar as pessoas do sofá, cara, e fazer com que as pessoas que estão na academia não voltem para o sofá. E para isso a gente tem que fazer uma entrega sensacional. E a entrega sensacional, ela só vai se dar quando ele renovar o plano. Quando ele passar na catraca para ir embora para casa e falar assim, amanhã eu volto. É isso aí. Top. Fabião, um grande prazer tê-lo aqui, você sabe disso. Eu mandei até na mensagem aqui. Falei que ele é uma das... tem algumas referências na área, né? E eu venho seguindo aí os passos do Fábio. Ele está naquele momento, ele está contando para mim aqui. Eu estou nesse momento que é a transição entre o técnico para a gestão, né? Então ainda me chamam bastante para as palestras técnicas, aí eu fico, mas eu quero estar lá, mas não me chama para gestão, então eu vou, né? Mas eu estou bem nesse momento, fazendo a gestão de alguns negócios e aprendendo ali na prática também com as consultorias. Foi um grande prazer, você sabe que você é uma referência para mim, falo isso há muitos anos e queria deixar público aqui e agradecer a Faculdade no Iguaçu pela estrutura mais uma vez. E também uma lembrancinha nossa para você aqui. Muito obrigado. Tá? Quero que você sinta também muito bem-vindo para as próximas. E tudo que você tiver de sugestões, né? E o pessoal de casa também. Como é que abre essa temas. Eu normalmente quando abro uma caixa, eu quebro. Isso que eu ia falar. Então não é bom. A minha mão aqui para esse tipo de coisa, ele é ogro. Muito legal, pô, bacana. Ó. Tem um caderno nosso. Mas bacana, gente. É isso bacana. aí. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, No. Mais um episódio obrigada, juntos. Denis. Não é maravilhoso. Muito obrigada.
Pessoal, obrigada por estarem aqui com a gente. Não esqueçam, curta, compartilhe com quem você acha que vai aproveitar esse conteúdo. Escreve aqui embaixo o que você achou. Muito, muito, muito obrigada. E até o próximo. Tchau, tchau. Galera. Valeu.